Assim como em vários outros blocos que nós já estudamos, os contadores eles também é possível fazer um certo cascateamento nele e vai causar um resultado que é interessante para nós, tá? Então, de forma geral, a gente pode cascatear contadores pegando a saída do primeiro contador, jogando num circuito combinacional aqui que nós estamos chamando de gerador de estímulo, certo? Então, ele vai fazer uma espécie de decodificação aqui do estado em que o contador 1 está, para gerar um estímulo que seja adequado para atualizar o contador 2, tá? Então ele joga aqui direto no contador seguinte. Uma das utilidades principais desse tipo de topologia é para realizar contagens em módulos maiores, né? Outra utilidade, a gente vai ver esses dois casos aqui, tá? Em exemplos simulados. Outra vantagem seria a realização de contagens que são naturalmente divididas, tá? Um exemplo claro de uma contagem que é naturalmente dividida é o tempo que nós contamos, né? O tempo que nós contamos ele é naturalmente dividido em dezenas de minutos, dezenas de segundo, as várias unidades que a nossa contagem de tempo tem, né? A saída de um contador, né? As saídas de um contador servem para obter o estímulo do contador seguinte, né? Que é o que eu expliquei aqui da noção dessa figura. E o sinal de estímulo contendo apenas um pulso com a borda adequada no momento da atualização do contador seguinte, certo? Então, quando eu for gerar esse gerador de estímulo, o que eu devo estudar? Em que momento eu quero atualizar o contador 2, de acordo com o funcionamento do contador 1. Então, esse gerador de estímulos, a saída dele só pode ter um pulso nesse momento, porque um pulso ele contém o quê? Uma borda de subida e uma de descida, tá? Então, nesse único pulso, ele vai estimular o contador 2 apenas uma vez, né? Então, eu tenho que fazer esse estudo breve aqui. De certa forma, isso aqui normalmente é simples, para conseguir obter esse circuito aqui o mais adequado possível, né? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui um contador de 4 bits e ele é sensível à borda de subida. O que eu estou fazendo aqui com esse contador de 4 bits? Essa saída aqui, ela contém 4 bits, tá? Então, se eu usar o dedo aqui, ele mostra aqui que a princípio, como está em 0 aqui, é 000, né? Então, eu estou pegando aqui o bit mais significativo, porque o que acontece? Na contagem de 4 bits, nós vamos de 0 até 15, ou seja, ele conta em módulo 16. Nessa contagem de 0 até 15, naturalmente, o último bit ele só tem um pulso. O último bit é o mais significativo, tá? O bit mais significativo ele inicia como 0. Quando ele chega em 8, ele vai a 1 e ele permanece em 1 até o valor 15. Quando ele zera, todos zeram juntos, ele zera também, tá? Então, quando ele passa de 7 para 8, ele gera uma borda de subida. E quando ele passa de 15 para 0, ele gera uma borda de descida, tá? Nesse exemplo, eu coloquei aqui um contador também sensível à borda de subida. Então, se eu simplesmente pegasse esse terceiro bit, né? Então aqui eu tenho um divisor aqui, tá? Um distribuidor, para pegar apenas o bit mais significativo, e simplesmente usasse ele para alimentar diretamente aqui esse aqui que é sensível à borda de subida. A borda de subida ocorre quando esse contador vai de 7 a 8. Bom, isso não faz muito sentido eu atualizar um contador seguinte no meio da contagem do anterior, né? Então minha intenção seria que esses bits aqui, como eles estão sendo atualizados o tempo todo pelo clock, significassem os bits menos significativos, e esse aqui que vai ser atualizado por esse, ele fosse os bits mais significativos, e consequentemente ele é muito mais lento do que esse, né?
E daí a minha intenção é que ele atualizasse quando justamente no momento em que esse contador chega no máximo e vai reiniciar. Então é a passagem do 15 para o 0. Inclusive, se quando eu passar do 15 para o 0, eu incrementar em 1 aqui, se ele está inicialmente em 1, em 0, ele irá para 1. Então, se isso aqui for o bit mais significativo, esse aqui vai ficar 0001 e esse aqui 0000. E se a gente juntar esses dois números, a gente tem o número 16. Né? Então, eu continuaria a minha contagem, 16, 17, 18, se eu juntasse os dois. Então, para eu trocar essa borda aqui, que ela na passagem de 15 para 0 é uma borda de descida, trocar ela para uma borda de subida, basta usar um inversor. Então, a saída do inversor aqui é o contrário. Ela tem uma borda de descida do 7 para o 8 e uma borda de subida do 15 para o 0. Né? Então vamos ver como é que ele funciona aqui. Né? Então, à medida que ele conta, né, o primeiro momento em que eu tenho uma primeira borda aqui é essa. Ele passou do 7 para o 8. Aqui estava alto, passou para baixo. E aí quando eu chegar aqui em F, eu estou em nível baixo. Quando ele zerar aqui, ele vai para alto aqui e incrementa aqui o contador seguinte, né? Gera uma borda de subida. Então, ocorreu o efeito desejado, né? Eu usei um distribuidor aqui para juntar, considerando esses 4 aqui os mais significativos e esses os mais significativos e esses 4 aqui os menos significativos. Então aqui foi para 16. Né? Se eu deixar ele contando aqui, vocês vão ver que ele vai contar 32, etc. Eu estou juntando 4 bits com 4 bits, então eu tenho 8 bits que vai permitir uma contagem de 0 até 255, ou seja, vai ser uma contagem em módulo 256. Vou até aumentar a velocidade do pulso aqui para a gente conseguir enxergar a contagem completa. Então, ó, certo? Então esse aqui mostra a parte mais significativa e essa menos significativa. Então ele vai embora. Né? Então, olha. Certo? Então ele zerou. Eu juntei 2 contadores de módulo 16 e consegui fazer um contador de módulo 256. O outro exemplo seria o caso do relógio. Né? Então como é que eu tenho um relógio aqui? Eu tenho o mais à esquerda aqui apenas pela conveniência, tá? De que em geral a gente desenha os sinais de entrada no lado esquerdo e os de saída no lado direito. Né? Infelizmente para um contador isso aqui não fica tão legal, porque a gente desenha as unidades ao contrário, certo? Então a unidade menos significativa ela normalmente fica à direita e a mais significativa à esquerda. Então aqui eu tenho a menos significativa, ela é atualizada em 1 Hz, tá? Estou chamando isso aqui de Q, ou seja, a memória aqui da unidade de segundo. Né? Então a unidade de segundo ela é atualizada a todo segundo. E ela tem módulo 10, ou seja, a unidade de segundo ela conta apenas de 0 a 9. Quando ele fosse passar para 10, ele incrementa a casa seguinte e volta para 0. Já a dezena de segundo ela tem módulo 6, ela conta de 0 a 5. Quando ela chega em 5, o próximo valor de incremento dela, na verdade, vai zerar ela e incrementar o que se segue. Ou seja, quando ele chegar em 59, ele vai zerar ambos aqui, né? Tanto a dezena de segundo quanto a unidade de segundo, e vai incrementar a unidade de minutos. E para eu conseguir fazer essa atualização de forma coerente, eu preciso que o sinal de estímulo seja a forma de um pulso. E a borda que gera a sensibilidade, ela tem que estar entre os estímulos do valor máximo e do zero do sinal anterior, certo? Então, quando esse contador aqui passa do 9 para o 0, é o momento em que eu quero gerar o sinal
de estímulo da casa seguinte, tá? Quando esse aqui passa do 5 para o 0, é o momento que eu quero gerar o estímulo da casa seguinte. E aí a gente vê o seguinte, no módulo 10, e isso é quase que uma regra geral, tá? É muito comum que esse estímulo que nós desejamos gerar, ele já esteja disponível no bit mais significativo da contagem, tá? Então no módulo 10, eu estou aqui usando um relógio BCD, tá? Então todos eles têm 4 bits. No módulo 10, eu uso o quarto bit. Então, esse quarto bit ele é ativo tanto no número 8 quanto no número 9. Então, esse quarto bit aqui ele só tem um pulso. Ele começa 0. Quando chega no 8, ele tem uma borda de subida. E quando ele passa, ele continua alto no 9. E quando ele vai do 9 para o 0, ele tem uma borda de descida, tá? Então ele tem apenas um pulso e uma das suas bordas se encontra no local que é o local desejado, que é entre o valor máximo e o 0 do sinal. Só que essa borda é de descida, então eu posso utilizar no próximo bloco uma sensibilidade à borda de descida. Então basta eu pegar esse próprio estímulo aqui e usar ele para atualizar as dezenas de segundo, tá? Já a dezena de segundo ela é módulo meia. O que vai acontecer com o módulo meia? Só tenho 4 bits aqui porque eu padronizei que fosse BCD, tá? Então eu acabei usando 4 contadores que têm a mesma quantidade de saídas. Só que até o número 5 eu não uso o último bit, tá? O maior valor que ele chega aqui é 101 e não usa o bit mais significativo que tem valor posicional 8, né? Então na contagem de 0 a 5 eu nunca uso o bit de valor posicional 8. O bit mais significativo que eu uso é o 2. E aqui acontece a mesma coisa. Esse bit aqui ele vai ficar em nível alto quando ele estiver no seu valor 4 e no valor 5. E aí quando eu tiver de 0 a 3 ele está em nível baixo. Quando ele passa de 3 para 4, ele tem uma borda de subida. E quando ele passa de 5 para 0, ele tem uma borda de descida. Então eu tenho uma borda de descida no instante desejado, que é o instante entre o valor máximo e o 0. Só que essa borda é de descida. Então eu também coloco o contador que se segue sensível à borda de descida e uso como estímulo o sinal aqui de Q2, tá? Então esse esquema aqui, a gente tem ele aqui um pouco mais detalhado na forma de diagrama de tempo, tá? Então aqui eu tenho um clock e coloquei aqui o contador da unidade de segundos, tá? Então a unidade de segundos vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O momento em que ele passa do 9 para o 0 é o momento em que eu desejo atualizar a dezena de segundo, tá? Então esse momento aqui, esse instante de habilitação coincide com essa borda de descida dele, tá? Então eu uso essa borda de descida aqui para estimular a contagem dele. E aqui eu tenho a contagem da dezena de segundo. Veja que a dezena de segundo ela não é estimulada pelo clock. Ela é estimulada pelo bit mais significativo da unidade de segundo. E ele não é uma onda retangular com um ciclo de trabalho de 50%, né? A gente vê que ele passa a maior parte do tempo em 0, né? Então, dos 10 estados pelos quais ele passa, 8 ele passa em nível baixo e apenas 2 em nível alto. Então, ele tem um ciclo de trabalho de aproximadamente 20% aí, né? Exatamente 20%, na verdade. E ele tem uma borda de descida aqui, tá? Então, as atualizações aqui ocorrem na descida do estímulo. E a gente vê que a contagem aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. E do 5 ele passa para o 0. E esse é o instante em que eu desejo gerar a atualização da próxima casa aqui, que no caso é a unidade de minuto. Então, como eu tenho já uma borda de descida aqui nesse sinal de Q2, eu utilizo o Q2 para estimular o contador que se segue, tá?
Então, no próximo vídeo nós vamos ver a simulação desse circuito aqui, né?